Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, O Novo Investidor. Hoje nós vamos trazer um conteúdo para vocês falando um pouco sobre a situação lá da China, mais especificamente com a empresa Evergrande. E eu não sei se a data que a gente vai lançar esse vídeo, no caso hoje, o dia que você está assistindo, as informações vão ter mudado com relação a isso, mas eu queria trazer uma outra perspectiva com relação a esse assunto. Não se a dívida vai ser paga, se não vai, se o governo chinês vai intervir e etc. Mas enfim, vamos abranger um outro aspecto disso para que você entenda o que isso pode acarretar num cenário global, ok? Então, já vou te pedindo para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentário sobre o assunto, o que você sabe, o que você não sabe, se você acha que esse é um conteúdo interessante ou não. É importante esse feedback de vocês pra gente. E, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, como vocês devem ter visto em notícias aí nos últimos dias, a Evergrande é uma empresa gigantesca no setor imobiliário da China e ela vem passando por uma série de problemas financeiros, né? Onde ela não está conseguindo honrar os seus compromissos e isso é uma situação muito séria, a gente vai entender o porquê. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero trazer alguns dados que vão aparecer na tela para vocês, para a gente contextualizar essa situação. Dados importantes sobre a China. A China é uma das civilizações mais antigas do mundo, é a segunda maior economia do planeta, porém crescendo em ritmo mais acelerado do que a primeira economia do mundo, que são os Estados Unidos. É um dos países mais industrializados do mundo e com forte influência na economia mundial. É uma república comunista e com práticas econômicas mais liberais, ou seja, voltadas para o capitalismo, e é a maior população da Terra. Temos aí alguns dados importantes sobre a China e agora vamos falar sobre o nosso querido país, o Brasil, e a relação que ele possui com a China. A China é a maior parceira comercial do Brasil e maior destino das nossas exportações. Os principais produtos que a China compra do Brasil são soja, óleo bruto de petróleo e minério de ferro. Em 2020, a China foi responsável por nada mais nada menos do que 32,3% do total de exportações do Brasil. Bom, como vocês viram aí, a China e o Brasil têm uma relação muito forte, uma relação comercial muito grande. Então, obviamente, é de se esperar que algo que afete a China também vá afetar o Brasil. Agora nós vamos ver alguns dados com relação à Evergrande. A Evergrande é a segunda maior empresa imobiliária da China. Em 2018 ela se tornou a empresa imobiliária mais valiosa do mundo e a empresa possui projetos em mais de 280 cidades e mais de 12 milhões de clientes. O fundador da Evergrande, o Xu Jiayin, não sei se é assim que fala, já foi considerado a terceira pessoa mais rica da China, com um patrimônio de cerca de 31 bilhões de dólares, e a empresa também possui um time de futebol, investimentos bilionários em carros elétricos, parques temáticos e investimentos também no setor de saúde. É muita coisa. Em agosto de 2021 foi revelado que a empresa estava sofrendo um número recorde de processos por empreiteiros. Em setembro de 2021 foi informado que a empresa corria sérios riscos de não conseguir pagar juros sobre empréstimos vencidos e cerca de 1,5 milhão de clientes da Evergrande correm risco de perder os seus depósitos que foram feitos em imóveis que ainda não foram construídos pela empresa. E as ações da Evergrande acumulam queda aí de mais de 81% nos últimos 12 meses. Bom, com todos esses dados em mãos, agora a gente pode de fato analisar a situação e entender por que as bolsas caíram, por que todo mundo ficou desesperado. Afinal de contas, é uma empresa lá na China, o que isso tem a ver com a gente, não é mesmo? Bom, vamos entender isso aí. Primeiro que o risco de uma empresa quebrar, tendo o porte, o tamanho e a importância que a Evergrande tem no setor imobiliário chinês, é algo que realmente assusta e não é pouco. Para vocês terem uma ideia, com uma crise no setor imobiliário chinês, se a China para de importar produtos, vamos supor, do Brasil, empresas como a Vale, que exportam minério de ferro, vão ser diretamente atingidas. Afinal de contas, aquela empresa não vai mais estar importando essa commodity da nossa empresa Vale, que corresponde a uma grande fatia do Ibovespa. Por sinal, se a Vale não vende, ela diminui sua receita, diminui seu lucro e com isso as ações caem. Fora que, se a empresa tem um problema lá, ainda existe o risco dela não pagar dívidas que ela possa ter com essa mesma empresa que fornece essa matéria-prima para ela, ou seja, acaba que rola um efeito bola de neve aí. E o minério de ferro que nós acabamos de falar chegou à marca de menos de 100 dólares pela primeira vez no ano, justamente por conta desse problema. Ou seja, essa situação lá na China, com a Evergrande, acaba causando um pânico muito grande no mercado. As pessoas ficam com medo do que isso possa vir a acarretar, os efeitos
da possível quebra, né, e do risco de calote que essa empresa vem apresentando, e isso acaba afetando negativamente os credores da Evergrande, os seus clientes e também os seus fornecedores. Por sinal, essa é uma situação que lembra um pouco a crise do subprime que a gente teve lá em 2008. Foi algo muito parecido com isso, que acarretou com a quebra de uma das maiores instituições financeiras nos Estados Unidos, que era o Lehman Brothers. Mas eu queria dar um exemplo prático para que vocês entendam de fato em que isso afeta os outros países, né, e por que isso não é um problema só da China. Então vamos lá. Imagina que eu compro pão, hambúrguer e queijo para fazer cheeseburger e vender, né? O nosso famoso cheeseburger no Brasil. Daí você, aí do outro lado da tela, compra 100 hambúrgueres para uma festa e eu tenho que entregar isso em uma semana. Eu não tenho dinheiro para comprar material para fazer isso tudo, mas eu tenho um amigo muito generoso que ele vai me emprestar esse dinheiro para que eu possa comprar todo o pão, queijo, hambúrguer necessário para atender esse seu pedido. Só que por algum motivo eu acabei gastando o dinheiro do empréstimo e você, por outro lado, já me pagou pelos 100 hambúrgueres, mas eu também gastei boa parte desse dinheiro. Aí eu acabei ficando sem o dinheiro para pagar o empréstimo e sem o material para fazer os hambúrgueres que você comprou. Logo, por conta de uma crise na minha hamburgueria, olha o que vai acontecer. 1. Você ficou sem a comida para sua festa e as pessoas não vão ter o que comer. 2. O meu amigo vai ficar sem o dinheiro que ele me emprestou e por isso não vai poder pagar o aluguel. 3. O dono da casa do meu amigo não vai receber e por isso vai atrasar as contas da casa dele. 4. Como eu fiquei sem dinheiro, não tem como pagar os custos da minha loja e nem meus funcionários. 5. Sem a loja funcionando, não consigo arcar com os meus compromissos pessoais, como aluguel, luz, água e etc, porque não está entrando dinheiro. 6. Meus funcionários sem dinheiro também não conseguem pagar as suas contas. 7. As empresas que não receberem os pagamentos de todos nós, porque nós não temos dinheiro algum, também vão acabar reduzindo a sua receita e por aí vai. Bom, você viu que o fato de eu ter ficado sem dinheiro acarretou numa série de coisas, né? Quem poderia imaginar que a minha irresponsabilidade ia acabar ferrando um monte de gente? Mas é exatamente isso que acontece. Mas isso nós vimos numa escala pequena. Agora imagine isso numa escala de um país como a China, que é o país mais populoso do mundo e com a segunda maior empresa no setor imobiliário desse país. Você consegue imaginar o estrago que ia fazer? A quantidade de bancos e instituições financeiras que emprestam dinheiro para essa empresa, que vão ficar sem receber, seus funcionários, seus fornecedores, enfim, é uma bola de neve. E o risco de contágio, ou seja, que essa crise financeira se espalhe para outras empresas, justamente por esse grande rombo, é gigantesco e isso acaba assustando muito os mercados. Por isso que nós vimos aí o Ibovespa cair mais de 7% esse mês, bolsas americanas também caindo, enfim, é uma tragédia para tudo que é lugar. Porque hoje, no mundo atual que a gente vive, o que acontece lá na China acaba fazendo estrago em outros lugares, assim como o que acontece aqui nos Estados Unidos acaba fazendo estrago também em outros lugares e por aí vai. Tudo está conectado. E agora, vamos ver aí como é que vão ser as próximas cenas desse capítulo, porque a Evergrande ainda tem muita grana para pagar e realmente não é pouca coisa não, tá, gente? Essa dívida é gigantesca. Eu assisti alguns vídeos do Fernando Urrich, que é um cara que eu gosto muito, sabe bastante sobre economia, acompanho os vídeos dele, e ele trouxe alguns vídeos muito interessantes também sobre esse assunto. E se vocês quiserem entender melhor o que essa empresa está devendo, tal, tudo mais, entrar mais a fundo, eu aconselho que vocês assistam também aos vídeos dele sobre esse tema, porque ele tem bastante informação interessante. É um cara que eu mesmo curto muito, como eu já falei, e com certeza vai agregar pra vocês, assim como a gente tenta também estar sempre agregando algo aqui pra vocês. E é isso então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido não só essa situação da China, mas o que uma crise numa grande empresa ou num grande país pode acabar acarretando no resto do mundo, e que hoje o nosso mundo, como eu falei já diversas vezes, é todo conectado. As economias em si são conectadas. O que acontece num lugar vai gerar efeito em outros lugares também, tá ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, e é isso. Não tem mais nada pra falar, vou ficando por aqui e tchau!